Então vamos lá, pessoal. Hoje trabalharemos com expressões. O que é uma expressão? O que é um operador? Expressão é um pequeno trecho ou frase que representa uma ação particular a um programa. Exemplo, eu tenho uma linha de código e eu quero que aquela linha de código gere uma expressão. Mas para eu gerar esse tipo de expressão, eu preciso de consistir pelo menos alguns operadores. Eu posso ter expressões matemáticas ou expressões de contexto, de string. Então, quais são os tipos de operadores que a gente pode ter no PHP? Eles são representados através de símbolos. E esses símbolos são divididos da seguinte forma. Eu posso ter operadores aritméticos, operadores de atribuição, operadores de comparação, operadores lógico, operadores de string, operadores de incremento e decremento, operadores de erros e precedência. Eu vou explicar cada um como funciona. Então, vamos começar com operadores aritméticos. O operador aritmético, ele já fala, executa contas matemáticas. São contas básicas que você pode utilizar. Olha que interessante. Vamos voltar aqui, ó. Quais são os tipos de símbolos que eu tenho que representam esses operadores que a gente conhece? O mais, que é a adição, o subtração, o multiplicação, a divisão e o módulo. Aqui eu tenho exemplo. Perceba que eu declaro uma variável que recebe 2. Perceba que eu tenho uma variável que recebe 4. Perceba que eu tenho uma variável que não recebe nada. Perceba que o cálculo dela, dessas duas variáveis aqui, ó, eu atribuo dentro da variável C. E assim eu consigo fazer um cálculo aritmético, uma expressão aritmética. Por quê? Que guarda o valor na variável C. Então, se eu ler isso aqui, ó, isso aqui tem uma expressão. Por que uma expressão? Uma expressão de um cálculo que usa um símbolo aritmético. Tanto eu tenho mais, subtração, multiplicação, divisão e módulo. Vamos fazer o nosso teste, então, no PHP. Então, vamos para o nosso PHP. Vamos ativar o champ. Champ. Olha, o meu não está ativado. Vou ativar, vou dar um start. Vou no meu editor, vou no meu Visual Code. Lembrando que eu posso usar qualquer um. Voltei. O nome do meu arquivo é aula04.php. Aonde eu salvo ele? Eu salvo lá no htdocs, na pasta PHP que eu criei lá no htdocs do Champ, para ele poder reconhecer os minha síntese do PHP. Aqui eu tenho um arquivo HTML mesclado com a síntese do PHP, onde eu tenho uma tag de abertura e uma tag de fechamento. Olha que interessante. Aqui eu tenho uma variável que eu declarei como número dentro da síntese do PHP, como número 01 que recebe um valor 10. E terminei ela. Eu tenho outra variável que recebe 2 com ponto e vírgula. Eu tenho uma variável chamada número 3 que recebe, lembrando que eu falei, os nomes de variáveis têm que ser intuitivos. Só que eu falei que aqui é 10, ó, e coloquei 10 entre aspas. Isso aqui não é número, isso aqui vai ser uma string para o PHP. Vendo aqui embaixo, eu declarei uma variável soma, onde essa variável soma, ela não está recebendo nada, ela está nulo, não existe nada. Então vamos descer um pouquinho, ó, e vamos ver, trabalhando com adição da aritmética. Lembrando que eu posso fazer cálculos, ó, manipulando direto na memória da variável, como eu estou fazendo aqui. Então vamos lá. Ó. O que eu fiz aqui? Eu peguei o valor da variável que tem o número 1, que é 10, o valor da variável que tem o número 2, que é 2, mas eu estou dentro do HTML, do PHP, mas usei o símbolo de adição, atribui na variável soma. Então eu vou fazer da seguinte forma, 10 mais 2 vai dar 12. Legal, só que eu quero exibir esse valor, no navegador. Então eu vou usar uma das formas de exibir. Eu vou usar a forma tradicional. Echo, aspas duplas, fechei. Usei um HTML, coloquei o valor estático, dois pontos. Peguei o valor da variável número
que corresponde a 10, ele vai aparecer dinamicamente para o usuário. Vai colocar mais 20, mais 2, que é o número 2 aqui, igual a soma. Só que, porém, o que eu estou fazendo aqui? Primeiro eu estou fazendo a fórmula, a expressão aqui, isso aqui é uma expressão, onde ela vai me dar um resultado, onde eu estou usando uma expressão com um tipo de operador matemático, adição, onde eu fiz um texto estático que automaticamente ele vai trocar esses valores por os valores que estão atribuídos e vai ficar para o usuário como fosse o valor real. Então vai ficar 10 mais 2 igual a 20. Opa, mas o valor já está aqui, então sai a soma. Então eu vou salvar, vou no meu navegador, volto e coloco aqui, ó. Vou chamar localhost barra PHP, o nome da sua pasta. Se você quiser chamar direto, você pode chamar direto. Então coloca barra aula 04.php. E vou dar um Enter. Eu não entro no servidor. Ele fez para mim aqui, ó, a fórmula. Para o usuário parece que foi escrito no HTML convencional, mas foi feita uma fórmula em cima do PHP. Ele deu uma expressão aqui, transformou essa expressão. Vamos voltar para o código. Legal. Uma das formas é essa. Agora eu vou fazer diferente, ó. Eu vou descer, vou descomentar aqui, ó, linha 23 e a linha 24. O que eu estou fazendo aqui? Da seguinte forma. Estou pegando o valor do número, da variável número 3, que está aqui, que está em string. Estou usando uma expressão aritmética, mais, um operador aritmético, mais. Estou usando aqui também, ó, um valor da variável número 1, que é 10. Agora minha pergunta é o seguinte. O número 1 é números inteiro. O número 3, a variável número 3, ela é string. O PHP, ele consegue somar uma string, a pergunta, uma string com texto? Uma string com número? Ou seja, o PHP consegue pegar um número mais o texto. Se fosse uma linguagem tipada, daria erro. Mas no PHP não dá erro. Por quê? Se é número aqui, é claro, se você colocasse uma letra aqui, ele não conseguiria. Se você trocasse isso aqui por uma letra, ele não conseguiria. Mas como é um número, entre aspas, uma expressão de um número aqui, ele reconhece, ele consegue converter. Então vai ficar 10 mais 10, guarda o valor da soma. Ele apaga esse valor aqui e atribui valor novo para ele, um valor novo para ele. Então vai ficar 10 mais 10, que ele converte, é uma string que ele acaba convertendo. Vai ficar 20. Daí eu expressei aqui embaixo, ó, os valores. Eu falei que o valor, a variável número 1, que é 10, mais o valor da variável número 3, que é 10, mas está em string, mas ele vai converter, igual a soma, que é o valor que ele fez aqui na expressão, ele vai mostrar para mim em forma de um texto para o usuário, uma expressão completa. Então eu vou salvar e vou visualizar lá, volto ao navegador e visualizo. Ó. Vou atualizar e atualizo. Olha que interessante, para o usuário fica parecendo que foi feito escrito no HTML puro, mas não, você teve uma dinâmica aí, um cálculo. Então vamos voltar lá. Outro exemplo aqui, ó. Vou descer um pouco. Outro exemplo. Olha que interessante, na linha 27, vou descomentar aqui e vou descomentar aqui. Perceba que eu estou fazendo um exemplo clássico aqui. Eu usei um número direto, mais uma expressão aqui, ó, literal. Usei direto. A minha pergunta é o seguinte, se eu usei direto, ele vai conseguir somar? Será que ele vai conseguir somar? Porque eu não estou colocando número, estou colocando uma palavra aqui. E vai atribuir aqui? Vamos verificar lá. Vou salvar e vou voltar ao navegador. Ó. Volto ao navegador. Vou atualizar. Ao atualizar, ó, ele mostrou para mim somente o 10 e deu uma mensagem de erro. Eu vou estar mostrando para vocês, ó, que eu tenho um negócio de precedência de erro. Um operador de erro. Por enquanto, ó, olha que interessante. Ele falou aqui, de onde ele tirou esse 10? Vamos voltar para o nosso código. Ó. Ele tirou o 10 dessa variável. Ele não conseguiu somar aqui. Ó. Ele não conseguiu somar. Então ele pegou somente o valor real. O valor real. Só que na linha 27, se você olhar o navegador, ó, ele está reclamando de um erro. Que não consegue expressar, falando que não é um número. Volta lá no código. Ele não consegue. Só que ele colocou aqui o valor de soma, que foi atribuído. Ele fala que isso aqui não é número, mas automaticamente ele cancela daqui para cá, guarda o valor 10 e mostra no texto. Se eu não quiser que isso mostre esse erro, eu posso usar esse operador aqui, ó,
é um operador de erros para eu tirar, só para fim didático. Vou colocar o arroba, vou salvar e vou visualizar. Ó. Eu vou deixar somente o 10, ó. Somente o 10. Beleza? Esse arroba, esse operador de erros, eu só uso ele quando eu tenho certeza que o meu código está correto. Nesse caso foi só para ensinar o que acontece, o que eu uso 10 mais uma string, o que acontece entre eles. Beleza? Agora vamos descer por mais, vamos ver mais exemplos lá embaixo. Vamos ver mais um exemplo, vou descer. Opa, desci demais, só um minutinho. Aqui, ó. Agora vamos trabalhar com subtração. Olha que interessante. Lembrando, eu estou ainda ó, dentro do meu PHP, da minha tag de abertura e minha tag de fechamento. Eu não fiz fragmentado dessa vez, eu estou trabalhando unificado. Olha, se você olhar no meu código, ele parece a mesma coisa lá de cima. Ele está pegando da seguinte forma na subtração. Ele pega o valor de variável 1 com o valor da variável número 2. E o sinal que representa a subtração é um traço, é um menos. Se você olhar, ele vai colocar 10 menos 2, é o valor que está guardado lá em cima. Ó. Se você olhar aqui em cima, ó, 10 menos 2, ele vai guardar o valor, só um pouquinho, ele vai guardar aqui, ó, o valor. Legal, mas eu quero expressar. Ele chega à mesma resposta do outro, só um mais aqui que tá com um errinho aqui, ó. Vamos da variável 0, 1. 0, 1. Olha que interessante. Ao eu visualizar isso aqui, ele vai falar o seguinte, 10 menos 2 vai mostrar uma expressão para o usuário, o mesmo caso da adição. Então eu vou salvar e vou visualizar. Deixa eu só comentar o resto aqui para não atrapalhar no conceito. Vou salvar e vou visualizar lá. Ó. Volto no navegador e atualizo. Ao eu atualizar, ele mostra a conta aqui para mim. Ele mostra a conta para mim. Eu expressei, eu fiz uma expressão, nesse caso uma expressão matemática, onde eu utilizei um operador aritmético. Vamos continuar? Vamos fazer o próximo aqui, ó. Vou voltar, vou descomentar aqui, ó. Se você olhar, é o mesmo caso que o da adição. Se o número 3 lá em cima, o número 03, a variável número 03, ele guarda uma variável de string, que é o 10. Se você olhar lá, ó, vamos subir, ó, que é uma variável de string. E o meu número 1 é um número inteiro. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer o mesmo caso da adição? Sim, vai acontecer o mesmo caso da adição. Ele vai o quê? Ele vai converter e vai automaticamente, ele converte e automaticamente ele joga o valor aqui. Então ele vai colocar 10 menos, qual que é o valor da variável 03? É 10. 10 menos 10. 10 menos 10, ele vai dar a soma aqui pra gente, que é 0. Então vamos salvar. E vamos visualizar o navegador. Ó. Aqui está a resposta. Então vamos voltar ao navegador e vamos visualizar. Ao fazer isso aqui, ó, ele mostra para mim a expressão, o resultado. Ou seja, eu manipulo no PHP e expresso para o usuário no navegador. Manipulo no PHP e expresso no navegador para o usuário. Vamos voltar. Voltei. Legal. A mesma coisa do símbolo lá. Ó. Se eu fizer essa conta aqui, ó, esse símbolo, expressar um número direto, menos uma string, ele vai dar um erro. Mas o que vai acontecer aqui com a soma? A soma vai receber o valor de 10, porque ele não vai conseguir fazer esse cálculo. Então eu vou salvar ó, e vamos visualizar o que acontece. Ó. Volta no navegador e atualiza. Ó. Atualizei. Ele deu um erro, mas ele expressou a soma, que foi guardado. Só que, porém, para eu precisar fazer isso aqui, eu vou tirar só essa mensagem de erro. Vou voltar lá. Ó. Vou vir aqui e vou colocar aqui um arroba. Ao eu fazer isso, ele tira aquela mensagem, salvo e volto e atualizo. Ó, tirou. Beleza. Vamos ver mais um conteúdo lá embaixo. Só um minutinho, vamos ver. Então vamos ver mais um exemplo aqui. Mais um exemplo de expressão aritmética. Vamos descer aqui. Ó. Eu tenho a multiplicação. A multiplicação é a mesma coisa, é só indentar aqui, melhorar a organização do código aqui. Ó. O que acontece? Eu fiz a multiplicação, o símbolo que representa a multiplicação é o asterisco. Só que o usuário não sabe. Eu tenho que fazer um cálculo aqui, uma expressão, onde eu uso o símbolo para usar duas variáveis e automaticamente eu coloco uma forma fácil para o usuário saber o que eu estou fazendo. Ao eu fazer isso aqui, ó, eu expresso lá a mesma situação. Olha que interessante, usei aqui também ó, uma variável string,
que está lá em cima. Lá está como um 10. Então vai ficar 10 vezes 10, só que aqui é string, ele vai conseguir fazer a conversão. Ao ele fazer a conversão, ele consegue aqui para mim, ó, ele consegue fazer o cálculo, jogar na variável soma. Então vai ficar 10 vezes 10, 8 é 10 vezes 2, então vai dar a soma de cada um. E aqui é a mesma situação, ele não consegue, ó, ele não consegue fazer o cálculo. Por quê? Porque aqui é uma string, e aqui é um número. Então ele dá um erro. Vou colocar um arroba aqui, ó, como a gente já pegou no começo, só para não mostrar o erro. E ele vai mostrar o que para mim? Somente 10 aqui de novo. Então vou salvar e vou visualizar lá no navegador. Volto no navegador e atualizo. Opa, ele mostrou para mim aqui, ó, os cálculos que eu fiz. Tá, legal. Então foram adição, subtração, multiplicação, faltou qual? Faltou a adição, subtração, multiplicação, faltou a divisão e o módulo. Então vamos voltar lá no nosso código, e vamos ver mais exemplo. Então vamos descer mais um pouco. Vamos descer, vamos lá ver mais um exemplo. Eu tenho aqui ó, agora ó, a divisão. A divisão ele usa o mesmo exemplo, só que aqui eu fiz um pouco diferente. O que eu usei? Em vez de eu usar uma variável que eu posso usar, eu usei já um número direto. E pedi para dividir. Eu falei da seguinte forma: pegue o 10 dividido, que é o símbolo que representa a aritmética dividido por 2. Legal. E guarda, atribua, receba na variável soma. 10 dividido por 2, e eu fiz uma expressão. Olha que interessante aqui, ó. A gente sabe que, como falou, para expressar uma divisão para o usuário convencional, a gente não consegue. Se você tivesse que expressar uma expressão normal para o usuário, você tinha que fazer isso aqui. Só que o usuário não sabe que isso aqui é uma divisão. Então o que eu fiz aqui? Eu usei um caractere especial aqui, ó, um símbolo, para representar aqueles ponto barra ponto, para o usuário, que fica mais fácil. Só que eu fiz uma coisa dinâmica. O que eu fiz? Eu falei que mostra o valor da variável, que é 10, que está guardado aqui, que está lá em cima. Coloquei dividido, o símbolo exato para o usuário convencional, e coloquei aqui ó, o 2. E perceba que ele apareceu aqui. Lembrando, só estou conseguindo fazer isso, aparecer os números da variáveis aqui, porque eu estou usando aspas dupla. Então, ao eu executar, ele vai fazer a conta para mim lá. Perceba que aqui eu também fiz a mesma coisa, só que aqui ó, eu deixei o valor de string, que está lá em cima da variável. E continuei. Então, vamos visualizar para ver como ficou lá no navegador. Então, você salva, vai no navegador e visualiza. Atualiza, ó, vou descer, apareceu a divisão. Ó. 10 dividido por 10 dá 1. 10 dividido por 2 dá 1. Olha o caractere especial que eu coloquei lá. Fica mais fácil para o usuário entender o que está fazendo. Ou seja, essa expressão aqui que eu usei, ó, eu usei um caractere especial. Legal? Vamos ver mais um exemplo. Faltou qual agora? Faltou um módulo. Ou seja, divide e pega o resto. Vamos ver mais um exemplo, então? Vamos descer, mais um exemplo. Vamos usar o módulo. Olha como que eu represento o módulo no PHP. Da seguinte forma. Porcentagem. Então eu estou falando da seguinte forma. Pega o valor que está guardado na variável 01, que é 10, que está lá em cima quando ele declarou, eu não mexi no decorrer do código. E pegue o resto da divisão do 3. Eu uso um módulo. Então, ele vai fazer o seguinte, pega o resto. Então ele vai dividir 10 dividido por 3. Se sobrar algo, ele mostra para mim. Então vamos lá, ó. O valor de N1, que é 10, dividido, usei um caractere especial, por 3. O resto é 10 dividido por 3, o resto é, guarda o valor na soma, que é igual a 1. Legal, vou fazer o próximo. Divide 10 dividido por 10. Opa, mas eu estou usando uma porcentagem. Porcentagem quer dizer o quê? Resto. E pegue o resto. Ah, resto? Não. Opa, o resto não quer dizer que seja o valor numérico 1, 2, 3. O resto também pode ser 0. Então ele divide, sobrou alguma coisa? Não, é 0. Mas o 0, em analogia também, é um resto. Só que não é um número de expressão, que quer dizer que faltou algo. Beleza? Então você vai salvar e vamos visualizar lá no navegador. Volta, atualiza e vamos descer. Ó. Olha que interessante. Ó. Ele mostrou para mim. Então, o que acontece? Eu aprendi nesta aula quais são os tipos de operadores aritméticos que eu tenho. Lembrando, eu tenho quantos operadores? Se você olhar aqui, ó,
eu tenho todos esses tipos de operadores. Beleza? Então até a próxima aula.